Nós que foi temos isso. em outrora, que era a síndrome de Asperger, né, que hoje a gente está caindo em desuso muito porque o Asperger possivelmente está associado ao regime nazista, entre Associado não, possivelmente não, ele nazista. Tem um livro chamado Crianças de Asperger, da Judith Sheffer, que é uma pesquisadora que foi, né, fez a coleta de diversas fontes para, primeiro, falar um pouco, né, contextualizar um pouco sobre a Alemanha nazista, né, a Alemanha nazi, de como ela tratava as pessoas com deficiência, em especial as pessoas autistas, como isso era lidado pelo regime nazi, desde aspectos mais psiquiátricos até escolares, né, isso inclusive estava na propaganda nazi, né, de certa forma, quanto aí já mais especificando a questão do Hans Asperger, que Hans Asperger foi um psiquiatra austríaco. Ele foi né, de modo geral, ele é considerado uma das figuras importantes dentro das pesquisas voltadas ao espectro autista, mas tem todo esse histórico de que ele sim foi um notório contribuidor do regime nazista. Quem defende a tese, por exemplo, de que ele não era nazista, fala justamente partindo do argumento de que a pessoa não podia ser contra o Terceiro Reich. Mas, ao contrário disso, né, dessa defesa, Hans Asperger justamente não era só uma pessoa que tinha medo do Terceiro Reich, de ser perseguido pelo regime nazista. Não, ele não tinha medo. Na verdade, ele corroborava com uma visão extremamente eugenista, principalmente do que é chamado de eugenia positiva em relação às pessoas autistas. Eu fiz já há algum tempo um trabalho de conclusão de curso. Eu vou deixar também aqui o livro e o meu trabalho de conclusão de curso também no comentário fixado sobre esse estudo que eu fiz sobre como o sistema capitalista é responsável pela normalização de corpos autísticos. E um dos capítulos foi para falar da Alemanha nazista, de como o Hans Asperger era a figura central nesse aspecto, de como a Alemanha nazista pegou um campo de estudo, a eugenia, que depois se transformou em genética, e usou isso para contribuir para o Terceiro Reich, ou seja, para contribuir com a Alemanha de Hitler. E ele basicamente dividia autistas entre autistas que realmente faziam sentido viver, né, que ele usava um termo alemão, não vou acertar na pronúncia, mas é o termo Gemt, que significa alma, de quem não tem essa alma. Essa alma basicamente é a alma para fazer uma Alemanha mais forte, uma Alemanha mais potente em relação às outras nações. Então, enfim, falar que supostamente, entre aspas, o Hans Asperger não era, né? Hans Asperger foi um nazista. Na verdade, tá tentando, enfim, colocar um tipo de negacionismo, porque já tem material falando sobre o próprio Hans Asperger, né? Então, enfim, inclusive o Hans Asperger e outros tantos profissionais que contribuíram para a Alemanha de Hitler na Segunda Guerra fizeram parte do programa eugenista chamado T4. Né? O T4 foi o primeiro programa nazista voltado ao extermínio de corpos dissidentes, porque ao contrário do que muita gente, né, acaba colocando, o regime nazi, ele não só afetou os povos judaicos. Antes dos povos judaicos, muita gente rodou, enfim, as primeiras pessoas que rodaram nisso, né, ou seja, foram assassinadas, foram mortas pelo regime, foram as pessoas com deficiência, e no caso do espectro autista, ficou a cargo, né, entre outros, do próprio Hans Asperger, né, mas não foi só o único motivo, né, de ter caído em desuso, mas também pelo fato de que a síndrome de Asperger já não fazia tanto sentido, já porque ela fazia parte do TGD, né, transtornos globais de desenvolvimento, como eu tinha falado antes, e quando foi pra Terra, tudo virou espectro autista, né, e, por exemplo, não faria sentido colocar uma síndrome de ET que fazia parte do TGD pro Terra, né, então foi nessa lógica que acabaram seguindo.